Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos por estarmos com vocês para refletirmos sobre o nascimento, a vida e a missão de nosso Salvador, Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson, que preside nesta noite, pediu-me que eu dirigisse este devocional. Estendemos nossas sinceras saudações e nosso amor a cada um de vocês e oramos para que sejam abençoados e vivenciem a verdadeira alegria desta época sagrada. Reconhecemos a presença da Primeira Presidência, dos membros do Quórum dos 12 Apóstolos e outras autoridades gerais e líderes gerais que estão presentes. A música para esse devocional será oferecida pelo Coro do Tabernáculo e da Orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Brian Matthias ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Sussex Carol, Canção de Sussex. A oração de abertura será então oferecida pelo elder Alexandre Dushku, do 70. Our Father, who art in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, como nós o amamos e o honramos e louvamos o teu nome para sempre. Somos-te gratos, Pai, pelo dom do teu Filho, Jesus Cristo, em que in a special o way, nascimento milagroso nós celebramos de uma maneira especial nesta sessão natalina. Também lembramos e honramos em reverência a sua vida perfeita, os seus ensinamentos que não tinham comparação,
o seu sacrifício eterno e expiatório e a sua gloriosa ressurreição. Pai, abençoe-nos para que possamos sempre ser os seus discípulos corretos e perfeitos. Pai, nós somos gratos pela oportunidade de estar aqui nesse evento com a primeira presidência, os seus conselheiros, o nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson. Por favor, abençoe para que possa ir adiante nessa grande obra. Por favor, nos abençoe. E oramos também para aqueles que vão nos ajudar, nos ensinar nesta noite, em honrar o nascimento do Teu Filho Jesus Cristo. Por favor, nos abençoe para que possamos sentir e saber e estarmos cada vez melhor em sermos verdadeiros ao Teu Filho para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will O now coro agora vai cantar Infant Holy, Infant Lowly, Criança Santa, Criança Humilde. Após o hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Tamara W. Runia, que serve como primeira conselheira na presidência geral das moças. Em seguida, vamos ouvir o elder S. Mark Palmer, da presidência dos 70. Depois do discurso do elder Palmer, o coro vai cantar And the Glory of the Lord, e a glória do Senhor. Em seguida, vamos ouvir o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos.
How lucky are we to experience such beautiful Que music? sorte temos de presenciar uma música tão linda. Muito obrigada a este coro, à orquestra e aos regentes. Não consigo ver vocês por trás dessas árvores, mas sei que estão aí. A canção Criança Santa, Criança Humilde é uma das minhas canções de Natal preferidas. Amo estas palavras. Rebanhos dormiam, pastores mantinham. Vigília até o nascer do dia. Vi a glória, ouvi a história, boas novas de um evangelho verdadeiro. Assim, regozijando-se, livre de tristeza, louvando, saudai o amanhã. Cristo, o menino, nasceu por vocês. Cristo, o menino, nasceu por vocês. Quando eu era pequena, o apelido que meus pais me deram era Temi Cordeiro. Então, quando as escrituras falavam sobre um pastor e seus cordeiros, eu sempre sentia que eles estavam falando comigo. Isso era especialmente verdadeiro para a história do Natal e os anjos que apareciam aos pastores cuidando de seus rebanhos, seus cordeiros à noite. Imaginava-me lá e imaginava como teria sido aproximar-me do menino na manjedoura. Continuo a adorar essas imagens todos os anos quando contemplo o seu nascimento. Outra imagem que guardo com carinho vem de uma história contada pelo elder John R. Lasseter. Muitos anos atrás, o elder Lasseter visitou um país na África como parte de uma delegação oficial do governo. Certo dia, quando viajavam pelo deserto em uma caravana de limusines pretas, um acidente aconteceu. O carro em que ele estava chegou ao topo da colina e ele percebeu que o veículo da frente havia saído da estrada. Ele disse: "A cena diante de nós permaneceu em minha memória durante todos esses anos." Um velho pastor, trajando uma túnica esvoaçante e longa da época do Salvador, estava em pé perto do carro, conversando com o motorista. Perto dali havia um pequeno rebanho de cerca de 15 ovelhas. O carro da frente atingiu e feriu uma das ovelhas, explicou o motorista do elder Lasseter. E como aquele era o veículo do rei, o pastor agora tinha direito a 100 vezes o valor do cordeirinho quando ele crescesse. Mas sob essa mesma lei, o cordeiro seria morto e a carne dividida entre o povo. Então o motorista disse: "Mas observe, o velho pastor não vai aceitar o dinheiro. Eles nunca aceitam." Quando perguntado por que, ele acrescentou: "É por causa do amor que ele tem por cada uma de suas ovelhas." Eles observaram enquanto o velho pastor se abaixava, pegava o cordeiro ferido em seus braços e o colocava nas dobras de sua veste. Ele continuou acariciando o cordeiro, repetindo a mesma palavra várias vezes, e quando o elder Lasseter perguntou o significado da palavra, ele respondeu: "Ele está dizendo o nome dela. Todas as suas ovelhas têm um nome, pois ele é seu pastor, e os bons pastores conhecem cada uma de suas ovelhas pelo nome." Em Isaías nos é prometido: "Então os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço." Se nos lembramos ou sentimos alguma coisa nesta época de Natal, deveria ser o fato de que pertencemos a Ele. Lembram quando Cristo disse a Pedro: "Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele nasceu para elevar cada um de nós individualmente. E se ele é de alguém, ele certamente é seu. Cristo, o menino, nasceu para vocês." Mas Isaías também adverte: "Todos nós, como ovelhas, andávamos desgarrados." Talvez cada um de nós já tenha passado por uma situação em que se sentiu como um cordeiro errante ou até mesmo uma ovelha perdida. Nesta noite, afirmo que somos todos cordeiros feridos que precisam do bom pastor, que nos embalará nos braços do seu amor. Porque ser mortal significa que temos coisas em nós que parecem quebradas, que precisam ser consertadas. E não sei se há um momento de minha semana em que sinto mais intensamente a necessidade de um redentor do que no domingo, durante o sacramento. Levo meu coração quebrantado e reflito sobre as palavras e os emblemas durante este momento de renovação espiritual. Mas às vezes ocorre um momento difícil quando, ao pensar na semana anterior, reconheço que esses são os mesmos pecados, a mesma fraqueza em que pensei no domingo anterior, e me sinto verdadeiramente arrependida ou devastada. Reconhecem esse momento? Hoje eu os convido a vivenciar algo novo. Nos minutos mais sagrados de toda a sua semana, se estiverem se sentindo devastados, imaginem-no
chamando-os pelo nome, e dirijam-se até ele. Vejam seu Salvador com os olhos da mente, com seus braços estendidos, com seu semblante brilhante, dizendo: eu sabia que você se sentiria assim. É por isso que vim à terra e sofri o que sofri. Sua ajuda e sua graça estão disponíveis para vocês agora mesmo, não no final do caminho, não no fim do caminho, quando sentirem que tudo está perfeitamente resolvido. Porque quem é que se sente assim? Que eu saiba, ninguém. Lembre-se de que vamos à igreja, ao sacramento da ceia do Senhor, para sermos curados, mas também para nos sentirmos limpos. Há anos, enquanto servia na primária, contei uma história sobre alguém que tinha sido batizado recentemente. Eu salientei que esse amigo poderia ser um dos membros mais puros e limpos da igreja. Então, na primeira fileira, alguém levantou a mão e um menino mais velho declarou: eu posso ser tão limpo quanto ele porque fui batizado e tomo o sacramento. Eu respondi meio sem jeito: sim, foi isso que eu quis dizer, exatamente o que ele disse. Meus amigos, nós realmente nos lembramos e recebemos essa doutrina tão impressionante? Se temos guardado nossos convênios com Deus, retornando, relatando e nos arrependendo continuamente, podemos ser purificados a cada dia. E por meio da ordenança do sacramento, podemos nos sentir tão limpos quanto no dia em que fomos batizados. Para mim, é como o dia do Senhor se tornasse um dia de descanso. Não apenas um descanso físico, mas um descanso da culpa e do medo, de minhas inadequações e de minhas fraquezas, pelo menos por um dia. Um dos relatos mais ternos de todas as Escrituras nos dá uma visão desse descanso. No livro de Mórmon, quando o Salvador ressuscitado visita as suas outras ovelhas nas Américas, e depois de sentir a necessidade delas, sem que elas sequer falem algo, ele convida todos os que estão fisicamente quebrantados, os coxos, os cegos, os surdos, ou aqueles aflitos de qualquer forma, a se apresentarem. Imagino as pessoas que faziam fila e cuja necessidade física de cura era óbvia, mas também na minha mente vejo pessoas como eu e outras que amo na fila, que estão aflitas de maneiras que podem não ser visíveis ao olho humano. Ele rogou por aqueles que estavam aflitos de qualquer forma e ele curou a todos. Observem como, nesse caso, não foi dito que ele os sarou. Gosto muito da ideia de que há uma diferença entre curar e sarar, que é o que ansiamos. Sarar, geralmente, nos leva de volta a um estado anterior de bem-estar, que é o que realmente queremos, né? Mas a cura é diferente. A cura incorpora aquela velha ferida, tornando-nos diferentes do outro lado da travessia. Até mesmo o Salvador do mundo, como um ser ressuscitado, manteve as feridas em suas mãos, em seus pés e em seu lado. Evidência de que ele nunca se esquecerá de nós e que por suas pisaduras fomos curados. E talvez naquele dia em que o Salvador os curou, ele também os segurou, abraçando cada um deles com amor. Nesta noite, talvez vocês estejam se sentindo feridos e não tenham certeza se sentirão a sua cura. Mas isso é verdade? Todos os domingos, durante o sacramento, ele os tira da estrada empoeirada, colocando-os nas dobras de seu manto e embalando-os em seus braços amorosos. Naquela noite sagrada de Natal, um anjo compartilhou as boas novas de grande alegria. Aquele que foi o maior se fez o menor. O pastor celestial que se tornou o cordeiro, o rei dos reis, nasceu em uma pobre manjedoura, para ser, em todas as nossas provações, nosso amigo. Acredito que o anjo estava dizendo: seu amigo, seu melhor amigo e salvador acabou de chegar. E se vocês soubessem o quão de perto ele os observou, o quanto vocês olharam para ele quando viveram com ele antes, se entendessem o que ele vai sacrificar por vocês e o quanto ele estará disposto a fazer para ajudá-los a voltar para casa, vocês correriam para cumprimentá-lo na manjedoura. Presto meu testemunho de que o bebê na manjedoura, aquele que adoramos, e talvez até ousamos imaginar como seria segurá-lo, veio para fazer exatamente isso por nós. Sim, Cristo, o menino, nasceu para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta noite, falo com alegria e admiração
sobre o significado sagrado do Natal. Nenhum evento na história do mundo teve um impacto maior do que o nascimento e a missão de Jesus de Nazaré há mais de 2000 anos. Em todo o mundo moderno, o próprio tempo é medido a partir desse evento milagroso. O nascimento de nosso Senhor é comemorado de muitas maneiras diferentes em todo o mundo, mas uma tradição natalina parece ser universal. Essa tradição começou provavelmente com o relato de Mateus sobre uns magos que vieram do Oriente para adorar Jesus. Quando chegaram, trouxeram presentes preciosos. Atualmente, a tradição de dar presentes é uma parte cada vez mais importante nas comemorações de Natal. A minha primeira lembrança de um presente de Natal foi uma maravilhosa espingarda de brinquedo que disparava uma rolha presa a um cordão e um pato mecânico movido a cordas. Isso foi pura felicidade para um menino de 4 anos. O pato andava em círculos no chão e realmente não tinha a menor chance, pois eu mirava com entusiasmo minha arma a 15 centímetros de distância. Mas o brinquedo logo se quebrou e, como aconteceu com todas as coisas materiais, a felicidade que ele proporcionava era temporária e rapidamente esquecida. Hoje à noite eu sugiro 3 presentes que cada um de nós pode dar nesta época de Natal ao longo de toda a vida, que não irão proporcionar felicidade temporária, mas sim alegria verdadeira e duradoura. O primeiro é o presente do testemunho. É um presente muito pessoal e, quando dado livremente e sem dolo, revela as expressões mais profundas de nossa alma. Mais precioso do que o ouro, o incenso ou a mirra, o puro testemunho de Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor pessoal é o centro de tudo o que celebramos no Natal. Quando nossos 6 filhos eram pequenos, Jack e eu decidimos, certa noite, que na noite familiar, em vez de darmos uma aula, simplesmente compartilharíamos testemunhos uns com os outros. Depois que prestei o meu testemunho, a nossa querida filha Chelsea, provavelmente com 16 anos na época, disse com os olhos arregalados: "Pai, eu nunca tinha ouvido o seu testemunho antes." Eu estava um pouco chocado com isso e fiquei maravilhado com a resposta dela. Naquela época, eu era presidente de estaca e sabia que a Chelsea já havia me ouvido prestar testemunho várias vezes, em muitos momentos na igreja e em casa. Mas, naquele momento, ela ouviu e sentiu o meu testemunho como se fosse a sua primeira vez. Ela me ensinou uma lição que eu nunca esqueci. O presente do testemunho é precioso e há poder em compartilhá-lo com frequência. O segundo é o presente do perdão. Certamente, todos nós, em algum momento, já fomos feridos por palavras ou ações indelicadas de outras pessoas. E se formos honestos, nós também já causamos dor a outras pessoas. Jesus Cristo nos ensina: "Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens." Ele fez uma declaração ainda mais forte quando disse que, se deixarmos de perdoar os pecados das outras pessoas, em nós permanece o pecado maior. Quando perdoamos as pessoas de forma irrestrita e sincera, ficamos livres do veneno da amargura, do julgamento ou da vingança. Eu tenho um amigo querido na África do Sul chamado Sandile Makassi. Com permissão, compartilha sua história muito pessoal de perdão. Quando Sandile tinha pouco menos de 2 anos de idade, o seu pai, de apenas 28 anos, foi torturado e morto pela polícia durante o regime do apartheid. Algum tempo depois, Sandile soube dos detalhes impressionantes do chocante assassinato do seu pai. Eu cito agora suas próprias palavras. "Durante a minha infância, como um garoto, senti uma amargura e ódio por causa do que fizeram com o meu pai. Como puderam tirá-lo de nós? Fui privado de um pai e mentor, e minha mãe foi privada de um companheiro amoroso e atencioso. Quando soube da maneira violenta com quem o torturaram,
E isso encheu meu coração e minha mente com imensa raiva, ódio e hostilidade contra os policiais e as pessoas brancas. Eu continuei a nutrir esses sentimentos até encontrar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Evangelho me ajudou a entender que eu deveria perdoar os policiais por seus crimes e que minha alegria e meu progresso espiritual dependiam disso. Foi mais fácil falar do que fazer, mas persisti com muita oração e, com o tempo, o Senhor me ajudou a perdoar os meus inimigos. Em vez de mágoa, senti consolo. Em vez de hostilidade e ódio, tive amor. Em vez de escuridão em meu coração e mente, tive luz e paz. Obrigado, Sandile, pelo seu exemplo ao dar o presente do perdão. Terceiro, o presente do amor semelhante ao de Cristo. De todos os dons espirituais, nenhum é maior do que a caridade. Jesus expressou abertamente seu amor pelas pessoas e nos ensinou a amar uns aos outros. Ao seguirmos o exemplo do Salvador, expressando amor pelas pessoas em palavras e ações, elas podem experimentar o amor de Deus por meio de nós. Há alguns anos, eu conheci um jovem de 23 anos que morava em Washington, que era um ótimo exemplo disso. Os missionários o ensinaram por 3 meses e ele experimentou uma mudança incrível em seu semblante e estilo de vida. Certa noite, ele estava conversando com os missionários pelo telefone e, ao desligar, eles disseram: "Amamos você, Michael." Ele desligou o telefone e pensou consigo mesmo: "Nossa, isso não é algo que eu estou acostumado a ouvir. Eu poderia até dizer isso a outras pessoas." Ele decidiu juntar a coragem para dizer isso à sua mãe, que a amava. Ela morava em algumas horas de distância, na outra parte do estado, quando ele ligou para ela e disse: "Eu te amo, mãe." E a resposta imediata dela foi: "O que está de errado com você, rapaz? Você foi ao médico e recebeu más notícias? Você vai voltar para a cadeia?" Então, ele contou a ela que havia encontrado o Evangelho e, com isso, o havia mudado, e que agora havia parado de fumar e de usar drogas e planejava a ser batizado. Acho que esse é um excelente exemplo do que acontece quando as pessoas sentem o amor de Deus por meio de outras pessoas. Ele amolece os corações e cria o desejo de compartilhar esse presente do amor com as outras pessoas. Agora, esta noite, começamos a falar sobre presentes preciosos mencionados como ouro, incenso e mirra. Eu verifiquei e você pode até comprar esses presentes na Amazon, mas você nunca encontrará em loja nenhuma esses outros presentes do quais acabamos de falar. São presentes inestimáveis e que irão proporcionar alegria duradoura e verdadeira, tanto para quem os recebe quanto para quem os dá. Portanto, ao comemorar este Natal, eu os convido a, primeiro, compartilhar o seu testemunho com a sua família e com aqueles que você ama. Ao compartilhar esse presente precioso, seu próprio testemunho será fortalecido. Segundo, perdoe alguém que você sente que o prejudicou ou magoou. Ao dar esse presente, você também sentirá a paz e cura. E terceiro, ajude as pessoas a sentirem o amor de Deus por meio de você. Se for adequado, diga a elas que você as ama. Ao ver as pessoas como Deus as vê, o seu amor por elas aumentará. E você também sentirá o amor de Deus em sua vida. E, ao encerrar, eu desejo a cada um de vocês um Natal repleto de muita alegria. Eu presto o meu testemunho de Jesus de Nazaré. Ele vive. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso advogado e amigo. Eu o adoro. Eu o amo. E por causa do presente que Ele nos deu, comprado a um custo insondável,
nós podemos nos qualificar para receber o maior de todos os presentes, até mesmo a vida eterna, na presença do nosso amoroso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As we have entered the Christmas season, Ao entrarmos nessa sessão natalina, nessa época natalina, o meu pensamento se torna naqueles que estão longe de casa, incluindo um número grande de missionários que estão agora servindo. O meu primeiro Natal longe de casa, como missionário, foi na Inglaterra, em dezembro de 1960. Eu estava servindo em Swindon, na Inglaterra. Havíamos iniciado o trabalho missionário em Swindon aproximadamente 90 dias antes. Alugávamos uma sala para as reuniões dominicais e fomos abençoados por ter alguns conversos, o começo de um ramo. Na véspera de Natal, meu companheiro o Elder Noel Luke e eu decidimos cumprimentar as pessoas indo até as casas delas, na área onde servimos, e deixar uma bênção e uma breve mensagem de Natal. Era uma noite linda e o céu cheio de nuvens mostrava uma lua clara e brilhante, proporcionando um sentimento celestial. De repente, percebemos que a televisão de todos na vizinhança estava sintonizada em um canal que mostrava um amado comediante e cantor chamado Harry Sickham. Ele cantou o precioso hino Bless This House, ou Abençoe Esta Casa. Ele cantou de forma comovente as seguintes palavras: abençoe aqueles que aqui residem. Do pecado faz-nos livres. Abençoa-nos para que possamos ser dignos, ó Senhor, de contigo viver. A sua interpretação trouxe lágrimas aos nossos olhos. Essa música, vindo de quase todas as casas, reverberou e ecoou pelas nuvens.
O Elder Locke e eu tivemos uma contundente sensação de que éramos verdadeiramente emissários do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tentando servir e abençoar os filhos de nosso Pai Celestial. Como missionário, pude entender que viver nesta terra significa estar longe de nosso lar. Todos nós, longe do nosso lar celestial. A maneira de sentir o conforto desse lar é por meio do serviço ao nosso Salvador. Nos últimos anos, a Igreja tem nos encorajado a enfatizar a luz que o Salvador proporciona ao mundo todo, especialmente nesta época de Natal. A Igreja tem uma campanha magnífica intitulada Seja a Luz do Mundo, para que os pensamentos de todos possam se voltar ao Salvador. Isso é acompanhado por um esforço de fazer doações aos necessitados e prestar serviço cristão. No ano passado, a Igreja iniciou a campanha Seja a Luz do Mundo, usando as enormes telas digitais na Times Square, na cidade de Nova York. Eu e a Mary estávamos presentes quando a comovente representação do nascimento do Salvador foi retratada nos gigantes outdoors digitais. Aquela foi uma experiência espiritual profunda. Neste ano, a experiência da Times Square foi replicada em muitas cidades ao redor do mundo. Enquanto estava na cidade de Nova York, durante o evento da campanha Seja a Luz do Mundo, eu notei o esforço para que houvesse apresentações significativas nas vitrines das lojas de departamentos. Lembro de uma edição do domingo do jornal New York Times que tinha um artigo de uma página inteira intitulado As vitrines de Natal retornam, os clientes também. O artigo falava sobre a tradição de decorar luxuosamente as vitrines das grandes lojas de departamento na Quinta Avenida, em Nova York. Pelo que pude entender, pelo artigo e pela minha recente visita, nenhuma dessas vitrines apresentavam cenas de Natal ou o Menino Jesus. Ao ler o artigo, lembrei-me que, quando era jovem, das vitrinas de Natal em lojas de departamentos na cidade de Lago Salgado, em Salt Lake City, que mostrava o Menino Jesus. Também me lembrei de um relato desse período sobre um shopping center no Centro-Oeste que queria enfatizar o tema natalino, não só para criar uma atmosfera natalina, mas para atrair consumidores. Eles colocaram uma grande faixa que dizia: se Cristo viesse esta noite, a quem ele viria? Havia vários painéis expostos nas vitrines das lojas logo abaixo da faixa. E se eu me recordo corretamente dos painéis, um era de uma senhora idosa doente no leito, recebendo os cuidados de uma enfermeira. Ela parecia estar bem enferma. O segundo era uma jovem mãe com recém-nascido. O seu rosto irradiava alegria. O terceiro, um painel mostrava uma família com crianças chorando. Era claro que não tinha o suficiente para comer e havia poucos, se algum, presente de Natal. O quarto painel mostrava uma família visivelmente rica, abrindo inúmeros presentes. E o quinto mostrava uma família humilde, com muitos filhos cantando com alegria. Ao contemplar os 5 painéis e a faixa "Se o Cristo viesse esta noite, a quem ele viria?", 2 pensamentos vêm à minha mente. Primeiro, não sabemos o dia nem a hora em que o Salvador virá pela segunda vez. Segundo, quando Jesus Cristo vier, assim como o presidente Russell Nelson ensinou na última conferência geral, Jesus Cristo retornará a esta terra como Messias do milênio. Para nos prepararmos, o presidente Nelson nos conclamou a rededicar a nossa vida a Jesus Cristo. Portanto, na faixa, provavelmente deveria estar escrito: se Cristo vier esta noite, quem estará preparado para recebê-lo? Ao me lembrar dos painéis das vitrines, percebo que tudo o que eles me mostram é a condição física e financeira das pessoas, mas nada sobre a sua condição espiritual. As vitrinas retratavam indivíduos idosos e doentes, bem como saudáveis e recém-nascidos. Haviam também os ricos e os pobres, mas a idade, a saúde e a situação financeira não mostram o que é realmente importante, o que é a sua condição espiritual. Em Doutrina e Convênios, nós lemos sobre as qualificações do batismo na Igreja de Jesus Cristo. Os critérios baseiam-se principalmente em humilhar-se, ter o coração quebrantado e o espírito contrito, arrepender-se e a servir a Jesus Cristo até o fim. O objetivo deles é tornar-se discípulos devotados de Jesus Cristo e progredir no caminho do convênio que nos prepara para as bênçãos de sua expiação. Cristo é o exemplo em todas as coisas. Ele declarou:
Eis que eu sou a luz, e dei-vos o exemplo. Ao observarmos a condição de nosso espírito, faremos bem em olhar para o seu perfeito exemplo. O Salvador nos mostrou o caminho para encontrarmos felicidade, sentido e alegria nesta vida e na eternidade. A felicidade e a alegria definem o espírito de Natal. Em João 19:5, nós lemos que Pilatos colocou Jesus diante daqueles que queriam crucificá-lo. Ele estava usando a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Nesta época de Natal, que contemplemos brevemente o homem, que é o Cristo, e as dádivas que ele proporcionou. Primeiro, consideremos o seu nascimento milagroso. Nós sabemos que esse precioso bebê que celebramos nessa época de Natal foi o Filho unigênito do Pai. Ele herdou de seu Pai o poder da vida eterna, o poder de viver. E da sua mãe mortal, ele herdou o poder de morrer. Ele foi escolhido desde o princípio para essa sagrada missão. Mateus 1:23 diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Segundo, ponderem sua vida e seu exemplo perfeitos. Apesar de sofrer dores, aflições e tentações de todos os tipos, ele cumpriu sua missão com sucesso. Ele é o nosso exemplo. Ele indicou o caminho que devemos seguir. O Salvador dedicou a sua vida aos pobres, aos necessitados, aos doentes e aflitos, e à realização bem-sucedida do plano eterno para o qual apenas ele estava qualificado. Terceiro, contemplemos a sua morte, sua ressurreição e sua expiação. A respeito da expiação, no manual Pregar Meu Evangelho, lemos de forma bonita e simples. A expiação do Salvador incluiu seu sofrimento no Getsemane, seu sofrimento e sua morte na cruz, e sua ressurreição. Ele sofreu além de nossa compreensão, tanto que sangrou por todos os poros. Em Doutrina e Convênio 76:41, nós lemos que ele veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo e para santificar o mundo e purificá-lo de toda iniquidade. A expiação de Jesus Cristo é o maior acontecimento e a maior dádiva em toda a história da humanidade. Todos nós pecamos e é somente por meio da expiação de Jesus Cristo que podemos alcançar misericórdia e viver com Deus. Quarto, prepare-se para a sua segunda vinda. No Velho Testamento, Jó afirmou que ele, por fim, se levantará sobre a terra. Conforme nos ensinou o presidente Russell M. Nelson de forma tão bela, Cristo dirigirá os assuntos de sua igreja, tanto da antiga Jerusalém quanto da nova Jerusalém. Agora é o tempo de nos prepararmos para esse evento. Nas Escrituras está escrito: preparai-vos para o grande dia do Senhor. O meu conselho final é amar e servir ao Senhor. Ao contemplarmos nossa condição espiritual e nossa preparação para saudar o Salvador, devemos primeiro amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nosso amor a Deus e o próximo é o teste fundamental da condição de nosso espírito. Se amarmos a Deus, guardaremos os seus mandamentos. E se amamos o nosso próximo, nós serviremos a essas pessoas e essencialmente seremos as mãos do Salvador. Em Doutrina e Convênios, o Salvador usa as seguintes palavras: sim, abrirei o coração do povo e pelas tuas mãos estabelecerei uma igreja. A principal maneira de mostrarmos a nossa gratidão ao Salvador nessa época natalina é de ser os seus servos, de fato, ser as suas mãos aqui na terra. Nesta bela época, quando celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu testifico a vocês que Ele vive. Ele é o nosso exemplo, o nosso advogado junto ao Pai, e Ele cumpriu tudo que se faz necessário para retornarmos à presença do Pai e do Filho. Seria sensato seguir a Jesus Cristo e receber as dádivas que Ele nos concedeu. Que vocês tenham um Natal glorioso, centralizado em Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
We express appreciation Expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo e da orquestra da Praça do Templo pela bela música. Da mesma forma, agradecemos àqueles que falaram conosco e reconhecemos todos os que ajudaram de alguma forma a tornar possível este devocional de Natal. Ao entrarmos nesta linda época, que possamos nos esforçar para demonstrar mais amor e bondade às pessoas ao nosso redor e que possamos nos esforçar para servir melhor e seguir o exemplo perfeito de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O coro agora vai cantar Jesus num Presépio. O último orador desta noite será o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro vai encerrar esta reunião cantando Noite Feliz. A congregação se juntará ao coro para cantar a terceira estrofe conforme indicado. A oração de encerramento será oferecida pelo irmão Gabriel W. Reed, segundo conselheiro na presidência geral da escola dominical.
My dear brothers and sisters, we have Meus been queridos irmãos e irmãs, fomos ricamente abençoados pelas belas mensagens que ouvimos da irmã Rúnia, o irmão Powell e o irmão Cook. Tenho o privilégio de ensinar um pouco a respeito daquilo que eles explicaram. O Natal é uma época maravilhosa do ano. Ao comemorarmos o nascimento de nosso Salvador, nosso coração entra em sintonia com o que é mais importante em nossa vida. O Natal nos torna mais conscientes e mais gratos pelos sacrifícios que foram feitos por nós. O Natal nos faz lembrar da importância de pensar uns nos outros. Valorizamos mais nossa família. Restabelecemos contato com velhos amigos. Superamos as barreiras que nos separam em outras épocas do ano. Pessoas desconhecidas se cumprimentam sem constrangimento. A bondade e a consideração estão mais presentes. O espírito do Natal desperta o que há de melhor em nós. Os bons sentimentos e a influência positiva do Natal são a luz de Cristo. Como lemos nas Escrituras modernas, o Salvador é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todos os que celebram o nascimento de Cristo, todos os que têm o que chamamos de Espírito do Natal, têm uma porção dessa luz. Mais de 1 bilhão de pessoas vão celebrar o nascimento de Jesus Cristo durante esta época de Natal. O mundo inteiro deveria fazer o mesmo. Até em termos seculares, Jesus de Nazaré é a pessoa mais importante que já viveu na Terra. Ele é o tema principal dos profetas e poetas há mais de 6.000 anos. Ele é o tema das músicas e das artes mais importantes do mundo. Ele é o maior professor que já existiu. E, acima de tudo, ele é o Filho unigênito de Deus, o Pai Eterno. Ele é o Deus perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Criador e Redentor, o Salvador e Deus deste mundo. Paz na terra, boa vontade para com os homens é a mensagem do Natal. É o tema dominante dos poetas e músicos que nos deram as gloriosas músicas de Natal. Apreciamos imensamente as músicas que falam desse tema. Lá na Judéia, onde Cristo nasceu, os pastorzinhos ouviram do céu: glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus nas alturas e na terra sempre paz. E na terra sempre paz. Essas palavras, cantadas inúmeras vezes em nossas atividades festivas, nos lembram que não há nada de novo na celebração e nas músicas de Natal. A mensagem é antiga e familiar. Foi pregada a Adão. Foi pregada aos filhos de Israel. Foi pregada aos descendentes do patriarca Leí. Repetidamente, os profetas declararam as verdades centrais da expiação de Jesus Cristo. Repetidamente, declararam seu mandamento de que devemos amá-lo e servi-lo, bem como amar e servir uns aos outros. Ele também disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Repetidas no decorrer dos tempos, essas declarações são a mensagem mais importante de toda a eternidade. Elas são para nós, para o nosso benefício. As coisas mais importantes da vida são repetidas. Nunca nos cansamos de ouvir o sagrado nome do nosso Salvador. Nunca nos cansamos da companhia dos entes queridos. Nunca nos cansamos de ouvir "Eu te amo". Portanto, a mensagem repetitiva do Natal não é uma mensagem para ser revisada, mas uma mensagem para ser renovada em nossa vida. Desde a infância, cada um de nós sabe que o Natal é uma época de troca de presentes entre familiares e amigos. É um momento de gentilezas especiais para com aqueles que amamos.
Mas esse espírito de doar coisas no Natal deve se estender para além do círculo familiar e dos amigos. Hoje, muitos de nossos jovens têm experiências memoráveis quando quórums, classes e outros grupos da igreja visitam aqueles que precisam ser lembrados no Natal e levam presentes para eles, em hospitais e asilos, para aqueles confinados em casa e em vários outros lugares. Em inúmeras vésperas de Natal, boas pessoas, homens e mulheres, ao saberem da situação precária de mães e pais, aparecem com brinquedos, comida e doces, para que crianças de olhos arregalados, cheias de fé, sintam a alegria de serem lembradas na manhã de Natal. Milhares de grandes homens e mulheres unem esforços de caridade no Natal para aliviar os famintos, vestir os nus, abrigar os sem-teto, visitar os doentes e esquecidos, e dar alegria às crianças. Deus abençoe essas mãos que ajudam. Todos devemos apoiá-los. Aqueles que servem com amor e altruísmo são verdadeiros servos do Príncipe da Paz. Qual é o significado de paz na terra, boa vontade para com os homens? Amarás teu próximo como a ti mesmo, ensinou o Salvador. Ele ensinou ainda que deveríamos amar nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem. Ao trabalharmos pelo objetivo expressado nesses ensinamentos, o Natal se tornará um tempo para perdoar, para curar velhas feridas e restaurar relacionamentos que foram prejudicados. Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa a seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Portanto, o Natal é um período para irmos além dos laços normais de amor e amizade. Paz na terra, boa vontade para com os homens, não é apenas uma mensagem para aqueles por quem já temos sentimentos de amor e afeto, como nossos irmãos da igreja ou concidadãos, os residentes da nossa cidade natal ou do bairro, ou pessoas da nossa cultura. As hostes celestiais proclamaram boa vontade a todos os homens, aos amigos casuais, aos desconhecidos e até aos inimigos. O Natal é uma época para lembrar que somos todos filhos de um Pai Celestial, que deu seu Filho unigênito para que todos fossem redimidos da morte. Nosso Pai Celestial também ofereceu as bênçãos de salvação e exaltação a toda a humanidade nas mesmas condições: fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo e cumprimento das leis e ordenanças do Evangelho. O espírito do Natal nos incentiva a aproveitar esta época para ultrapassar barreiras e promover a compreensão e o amor às pessoas de todas as raças, credos e nacionalidades. Quer os santos dos últimos dias sejam a maioria, como somos em Utah, ou a minoria, como somos em todos os outros lugares, devemos ajudar a todos os filhos e filhas de Deus. Devemos estender a mão sincera de companheirismo a todas as pessoas, tanto as que são de nossa fé quanto as que não são. Devemos observar o mandamento que Deus deu aos filhos de Israel por meio do profeta Moisés. E quando o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmos. Devemos ensinar nossos filhos a ser gentis e atenciosos com todas as pessoas. Eu fico triste sempre que ouço falar de pais não membros nesta comunidade, entristecidos porque acreditam que seus filhos e filhas foram excluídos ou desprezados por crianças ou jovens da igreja. Eu espero que tais casos sejam raros e diminuam,
diminuam. Devemos ser as pessoas mais amistosas e atenciosas de todas em todos os lugares. É claro que devemos evitar relacionamentos que comprometam nossa conduta ou enfraqueçam nossa fé e adoração. Mas essa particularidade não nos isenta de ter consideração com os outros. Nem deveria nos isolar dos numerosos relacionamentos que envolvem esforços cooperativos no amplo campo de interesses comuns que inclui todas as pessoas. O espírito com o qual devemos receber a mensagem de paz na terra, boa vontade para com os homens, é o de nos dedicar ao serviço ao próximo. Assim como o Natal celebra o nascimento daquele que deu a vida por todos nós, devemos usar o Natal como uma época para melhorar a forma como servimos aos nossos semelhantes. Ao fazermos isso, à medida que o generoso espírito de Natal permear nossos pensamentos e ações, cada um de nós fará sua própria contribuição para o objetivo eterno de paz na terra, boa vontade para com os homens. É hora de todos nós fazermos isso, pois cada dia que passa, estamos um dia mais perto da vinda do Senhor. Como o presidente Russell M. Nelson nos ensinou na última conferência de outubro, o melhor ainda está por vir, porque o Senhor está acelerando sua obra. O melhor ainda está por vir ao voltarmos completamente nosso coração e nossa vida a Jesus Cristo. Agora eu faço uma citação de O Cristo Vivo, o Testemunho dos Apóstolos. Ele diz: ao comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo, ocorrido há 2000 anos, oferecemos nosso testemunho da realidade de sua vida incomparável e o infinito poder de seu grande sacrifício expiatório. Ninguém mais exerceu uma influência tão profunda sobre todos os que já viveram e ainda viverão sobre a face da terra. Continuando a citação, prestamos solene testemunho de que sua vida, que é o ponto central de toda a história humana, não começou em Belém, nem se encerrou no Calvário. Ele foi o primogênito do Pai, o Filho unigênito na carne, o Redentor do mundo. Declaramos solenemente que seu sacerdócio e sua igreja foram restaurados na terra, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Continuando, testificamos que ele voltará um dia à terra, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá. Ele governará como Rei dos Reis e reinará como o Senhor dos Senhores. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará em adoração perante ele. Prestamos testemunho como apóstolos seus devidamente ordenados de que Jesus é o Cristo vivo, o Filho imortal de Deus. Ele é o grande Rei Emanuel, que hoje se encontra à direita de seu Pai. Eu cito novamente, ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho divino. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, amamos a Ti e amamos a Teu Filho. Nosso coração está repleto ao chegarmos ao final deste lindo devocional. Somos gratos pela linda música, somos gratos pelas mensagens que foram compartilhadas e pelas pessoas que ouvimos e coisas que sentimos o Teu Espírito. Damos graças pela dádiva de Teu Filho. Somos gratos por seu perfeito exemplo de doação. E somos muito gratos por um profeta vivo. Sim, o presidente Russell M. Nelson. Oramos por ele ao continuar a dar sua vida, assim como os seus conselheiros e aqueles que servem contigo e para ti. Oramos para que possamos fazer o mesmo, que possamos ser as tuas mãos e os teus pés e ter a tua luz para aqueles que estão necessitados nesta época de Natal e sempre. Amamos muito a Ti e oferecemos toda a nossa alma a Ti e oramos por estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.